Fala galerinha do segundo ano do ensino médio, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa primeira aula. Bom, vamos lá pessoal, iniciando capítulo 1, a arte e seus contextos, tá? Dá uma olhadinha nessa obra aí. Essa obra de arte chama-se Olho. É uma instalação de Tony Tassett na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 2010, tá? Bom, vamos entender primeiro o que é uma instalação, tá? Uma instalação é um tipo de arte contemporânea, tá? Arte contemporânea é a arte dos dias de hoje. A arte contemporânea ela se iniciou ali na segunda metade do século XX, tá? 1950 por aí, e se estende até hoje, tá? E a arte contemporânea ela é composta assim por elementos organizados em um ambiente que pode ser interno ou externo. Pode ser num museu, num local fechado, tá? Ou numa praça. Mas é uma arte efêmera, quer dizer, ela dura um tempo, ela fica ali por um tempo e depois ela sai dali e é montada em outro lugar, tá? Às vezes o curador de uma exposição, por exemplo, de arte, ele sugere um tema, tá? Sei lá, vai falar sobre a água. E aí ele convida um determinado artista para fazer uma instalação, tá? Numa sala, num local dentro do museu, dentro do recinto ali de exposição. E baseando-se naquele local ali que o curador escolheu para o artista criar uma instalação, ele, de acordo com o tema, ele cria a instalação ali, ele faz a instalação, tá? E geralmente essa instalação ela é multimídia. O que é multimídia? Tem várias mídias, vários materiais para serem utilizados. Então ele pode utilizar tecnologia, ele pode utilizar a música, ele pode utilizar materiais os mais inusitados possíveis, tá? Que você tem ideia, luzes, ele pode modificar o clima do ambiente, ele pode usar materiais comestíveis, por exemplo, entendeu? E geralmente esses artistas, né, pedem a participação do público para interagir com a obra de alguma maneira, para tocar na obra, ou de repente é um local onde a pessoa tem que entrar. A instalação está dentro de uma sala, a pessoa tem que entrar, sentir o clima, às vezes até comer a obra, que a obra sendo comestível, de chocolate, por exemplo, eles podem até experimentar. Isso assim, não é obrigado, tá? Mas o artista sugere isso, de repente numa placa escrita, pedindo para a pessoa tocar, de repente tem um instrumento ali, musical, ou pede para tirar o sapato e pisar num determinado chão com umas texturas diferenciadas, ou olhar para um buraco, para um lugar, tá? Ou até entrar gritando. Pede para as pessoas entrarem dentro de um local gritando ou falando alguma coisa. Enfim, tem diversas formas de pedir para que o público interaja com a obra, porque só com a participação do público é que a obra se concretiza. Então, sem a participação, aquela instalação ela não está finalizada, tá? Mas não precisa necessariamente ter a participação do público, tá? Algumas instalações pedem essa participação, outras não, tá ok? Bom, pessoal, vamos analisar aí essa obra Olho, de Tony Tassett. Essa obra aí ficou em 2010 na frente do Hotel 5 Estrelas de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, chamado Jolie Hotel, um hotel um dos mais famosos de Dallas. E essa é uma escultura que tem 30 metros de altura, tá? É uma esfera
totalmente tridimensional, modelada, né, com fibra de vidro, tá? E é engraçado é que o artista, quando ele fez essa obra, ele não pensou em alguma coisa assim, uma mensagem implícita, sabe, abstrata, tá? Ele deixou as pessoas pensarem, refletirem o que elas quiserem. Para ele, aquela obra era apenas um grande globo ocular. E ele queria era que as pessoas achassem legal. Só. Não tem uma... Ele próprio não tem algo assim muito subjetivo, tá? Bom, pessoal, falar um pouquinho sobre o Tony Tasset. Ele é um artista multimídia, tá? Então ele trabalha sim com instalações, mas com vários tipos de materiais. Não é só com fibra de vidro, igual a obra Olho. Ele trabalha, por exemplo, com fotografia, ele trabalha com esculturas de cera, de bronze, trabalha em vídeo, com vídeos, filmes, né? E até taxidermia, que é a arte de preservar o corpo de um animal, aí, um enchimento, empalhar o animal, alguma coisa assim. Bom, ele tem exposições no mundo inteiro, assim. Ele faz exposições no mundo inteiro. Alemanha, Canadá, Portugal, Itália, Equador, Londres, né, na Inglaterra. E nos Estados Unidos também várias cidades, Dallas, Chicago, Nova York, Los Angeles, enfim. Bom, ele nasceu em 1960, é vivo até hoje e tem aí prêmios diversos aí. Não vou elencar aqui a quantidade de prêmios, mas ele é premiadíssimo e vende também as suas obras, né, as suas instalações. Tanto é que em 1986 ele vendeu 13 peças, assim, foram negociadas, né? E quando ele recebeu em 1986 um prêmio, aliás, em 89, quando ele recebeu um prêmio, ele também recebeu junto um valor bem expressivo, tá, de 15 mil dólares. Tá? Bom, e hoje ele é também professor de arte da Universidade de Illinois, em Chicago. Bom, pessoal, acompanha a leitura aí do que diz a apostila. Olha só, existem diversas maneiras de definir o que é arte, que variam de acordo com o período e o local em que a arte é produzida. Sim, porque antigamente a arte era produzida para retratar, não havia fotografia, então era para retratar um momento, para mostrar, né, para um determinado público como que é a realidade, né? Então muitos artistas realistas, pintores realistas viajaram com as caravelas de Colombo, até mesmo vindo para o Brasil, por Pedro Álvares Cabral, para registrar como que era a nova terra, né? A nova descoberta, né, dos locais. Então os artistas retratavam a natureza brasileira e levava para lá, para a Europa, para mostrar como que era o Brasil, enfim. Portanto, não há como limitar a arte a determinado estilo ou gosto. Hoje, a arte ela é totalmente conceitual. Tá? Hoje a arte ela é o que você, de repente, acha que é. Como é o caso dessa obra Olho. Não houve uma reflexão implícita do próprio artista. O artista não quis que você refletisse sobre sobre uma determinada ótica. Não. Aquilo é o olho de Deus que tudo vê? Não foi essa a ideia do artista, entendeu? Tem uma história engraçada que uma vez, num museu de arte contemporânea de São Paulo, uma pessoa deixou cair um óculos no chão. Sem querer, né? E de repente várias pessoas pararam ali no chão e começaram a olhar o óculos.
como se o óculos fosse uma obra de arte. Acharam que era uma obra de arte e não era, né? Aí de repente a pessoa passou por ali, pegou, dá licença gente, desculpa, eu deixei cair o óculos. A pessoa, a gente achou que era uma obra de arte. Então hoje a obra de arte ela é um conceito, né? Antigamente, quanto mais difícil de se fazer uma obra de arte, mais valor artístico ela tinha. Hoje não, tá? Hoje é uma ideia. Então, continuando aí a leitura. A arte pode ser definida como uma área do conhecimento, como um reflexo da história, como expressão de beleza, etc. Lógico, tem que ter uma estética, né? Depende, o artista pode querer que a estética seja algo dentro dos padrões ou não. Você pode achar belo ou não. Pode ser repulsivo, né? Pode ser aterrorizante, depende da intenção do artista. E veja bem, não é porque deixou de repente um óculos no chão, né? Deu uma ideia, vamos dizer assim, mas poderia ser realmente. Um óculos no chão poderia ser uma obra de arte, mas é claro, tem que ser feito por um artista que estudou, né? Que enfim, que tem uma bagagem, né, de vida, uma bagagem estética, uma bagagem cultural, né, que estudou os materiais, que tem uma poética, quer dizer, ele tem que ter uma sequência de ideias sempre dele para ter realmente uma característica marcante da sua obra, né? Então pode-se dizer também que a arte documenta a humanidade, pois registra, por meio de diferentes estilos e técnicas, o entendimento do mundo de diversas culturas. Nesses diferentes contextos, a arte passa por mudanças e suas práticas são constantemente reinventadas. Bom, pessoal, por hoje é só. Anotem as dúvidas que a gente discute em sala de aula. Valeu!